Uniub, vestibular Bolsa 100. Inscrições gratuitas em uniub.br. Vencer Uniub. Apresenta AgroBand News. Oferecimento. O melhor negócio em picapes do Brasil é na Ortovel. Em Uberlândia, na BR-050, ao lado da Van. Olá, sejam bem-vindos ao AgroBand News desta edição. Começamos com uma notícia boa. Com previsão de chuvas dentro da média, a expectativa é de uma redução no preço de hortaliças nesse fim de ano. Pratos mais coloridos e mais em conta. Com um volume maior de verduras e legumes no mercado, as famílias vão poder comprar uma boa variedade de hortaliças. O repolho, o brócolis, alface, depois os legumes, abobrinha, pepino, chuchu, vagem, tomate, alface, toda essa linha de hortaliças em geral, a expectativa é que continue até o final da temporada com muitas ofertas e preços bem acessíveis. O plantio de tomate em dezembro, por exemplo, deve ser 3 vezes maior que o do ano passado. Hoje nós estamos com 4 estados produzindo e a demanda é muito grande de produção, né? Por isso o preço deu uma caída no mercado. Essa tendência de queda não inclui as frutas, inclusive algumas delas, as mais consumidas nas festas de fim de ano, como pêssego, ameixa e uva, devem ficar mais caras. As frutas já é um segmento diferenciado para nós aqui, porque nós dependemos praticamente mais de 80% de fora de outros estados. O custo de produção também é um pouco mais elevado, então esses agricultores eles partem para um outro tipo de cultura, né? Veja o que foi destaque no mundo do agronegócio. O viveiro se transforma em uma grande sala de aula. São cerca de 350 alunos que aprendem com as mãos na terra. Todas as nossas disciplinas, da formação geral básica, elas têm um cunho já direcionado para formar esse aluno com uma visão da sustentabilidade, uma visão social, uma visão empreendedora e uma visão que possa trazer para ele essa área como um projeto de vida. O primeiro colégio florestal da América Latina fica no sudeste do Paraná. A grade horária conta com 10 aulas diárias em regime integral. Por ano, cerca de 1 milhão de mudas de espécies nativas são distribuídas a instituições parceiras. Tá mexendo com as mudas, tá trabalhando com isso, tá vendo a natureza, assim, sentir ali o toque com as árvores, com as mudas, assim, é algo que realmente fazia dar uma calmaria, sabe? Então é uma oportunidade muito grande, porque você consegue ver, o teu pequeno esforço rendendo lá na frente. Então, uma muda florestal, ela não fica pronta em uma semana, né? Tem germinação que demora aí 6 meses, 7 meses para ter a quebra de dormência e germinar uma planta. Então, isso é uma programação que tem aí de anos. Dos 64 colégios que pertencem ao Núcleo Regional de Educação de Irati, o Centro Florestal teve a segunda melhor nota no IDEB divulgado em agosto, 6,3 pontos. E na próxima edição do programa Ganhando o Mundo do Governo do Estado, vai ter alunos representando o Paraná no exterior. A ansiedade é grande, vai ser a primeira vez dela a andar de avião. E a expectativa, tá muito grande, tá? Eu tô bem nervosa, na verdade. E nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, em Uberlândia, será palco da cerimônia de premiação do 12º Prêmio Região do Cerrado Mineiro, um dos maiores reconhecimentos de qualidade na produção de café do país. Organizado pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, com o apoio do Sebrae, o evento homenageia os melhores cafés produzidos nos 55 municípios que compõem a denominação de origem Cerrado Mineiro. O prêmio é dividido em 3 categorias: café natural, cereja descascado e fermentação induzida, e busca valorizar os produtores que se destacam pelo seu compromisso com a excelência, sustentabilidade e rastreabilidade. O evento é considerado o Oscar do café. Nossa equipe vai acompanhar tudo de perto e te mostra domingo no AgroBand, às 7h30 da manhã. O AgroBand News desta edição termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Te convido a seguir o nosso Instagram da Band Triângulo e o nosso canal no YouTube. É só digitar Band Triângulo e já aparece para você. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!
Band Cidade, segunda edição. Oferecimento. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Estamos no ar e vamos mostrar. Alvo de alagamentos constantes, a Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, é castigada pelos temporais. E vamos mostrar obras para conter as inundações. Veja também que homem armado causa medo em escola após ameaçar a ex-companheira dentro da instituição. E ainda, feriados do próximo ano vêm dividindo opiniões entre os trabalhadores. É agora. Olá, uma ótima noite para você. Nós abrimos essa edição mostrando que, para conter os constantes alagamentos na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, durante as chuvas, uma das 4 represas que serão utilizadas para frear os desastres foi entregue pela Prefeitura. Alagamentos, estragos e muita destruição. Esse tem sido o resultado das últimas chuvas fortes que atingem a Avenida Rondon Pacheco. E quando o tempo fecha, quem passa pela via já fica com medo. Eu vou embora, eu não passo na Rondon. Dá medo, né? Dá medo. Não, eu já enfrentei muita enxurrada aqui. Hoje não, hoje quando começa a ameaçar chuva, eu vou embora. Dá, com certeza, né? Aqui enche de água aí, né? Leva os carros e as motos tudo embora. Perigoso, né? É perigoso, aí dá um prejuízo aí, né, pra nós. Anualmente é feita uma reunião na Prefeitura para debater o plano de emergência pluviométrica, com foco no período chuvoso. Vários órgãos participam e dessa vez foi a portas fechadas. É confeccionada também uma cartilha com estratégias para reduzir o impacto das chuvas e também definir a obrigação de cada um. E por falar nisso, a Prefeitura está com algumas obras em andamento e a represa que está sendo construída no Camaru já funcionou. Na verdade, o reservatório ele já está em pleno funcionamento, né? O que falta agora são ajustes de acabamento final que a contratada está realizando, mas em termos hidráulicos o dispositivo já está em funcionamento, inclusive vem atendendo satisfatoriamente, né? De acordo com as últimas chuvas que nós observamos. As inundações na Rondon Pacheco foram tema de uma pesquisa e foi constatado que o córrego São Pedro, coberto pela avenida, naturalmente é um local de escoamento de água. Meu trabalho foi levantar tanto o tipo de solo, como a área permeável, como a permeabilidade com permeante de Guelph na Rondon, para saber se eu tenho construção, se eu não tenho uma construção, se vai ter inundação. Essa pergunta foi o que moveu toda a minha pesquisa. E, tendo ou não as edificações, vai ocorrer inundação. Agora, a escala dessa inundação que vai ocorrer ali, que é o diferencial. Em janeiro de 2022, a Justiça determinou um prazo para que a Prefeitura e DEMAI apresentem um estudo técnico para a drenagem da bacia do Rio Berabinha e entorno. O projeto, basicamente, pretende frear o fluxo de água, tanto pelo córrego Lagoinha, que passa pelo Camaru, quanto pelo Jataí, que fica embaixo da Avenida Anselmo. A solução, na verdade, é a construção de 7 reservatórios, 5 na bacia do Lagoinha e 2 na bacia do Córrego Mogi. E algo também que chama a atenção é o volume de chuvas, que a cada dia está maior. É importante que a população entenda isso para saber o seguinte, bom, tem lugar que nunca alagou e está alagando. Esse é o grande problema, o grande desafio para as futuras gerações e para a própria engenharia entender como que vai se portar o futuro, né? E um temporal deixou estragos hoje em Araguari. No total foram registrados 26 milímetros de chuvas em 30 minutos. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atenderam 2 ocorrências de queda de árvores e as avenidas Teodolim Pereira de Araújo, Batalhão Mauá e Bahia precisaram ser interditadas por conta de alagamentos. A caixa d'água de uma casa caiu durante o vendaval. Segundo a Defesa Civil, a previsão para amanhã também é de chuvas fortes, viu? E é sobre isso que a gente continua falando, porque, falando em temporais, Uberlândia e região estão sob alerta de chuvas intensas. A Defesa Civil emitiu um alerta para tempestades nesta terça-feira e sobre a previsão do tempo para os próximos dias, o climatologista Rafael Ávila explica para a gente.
O alerta será que em alguns municípios e localidades, essas chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas atmosféricas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Entre quarta e quinta-feira, uma nova frente fria chega na região e a tendência será de chuvas mais volumosas. Valores devem chegar a aproximadamente 30 a 70 milímetros dias ou mais, segundo o IMET. As temperaturas estarão variando entre 16 até 31 graus Celsius e os índices de umidade relativa do ar na casa dos 50 até 98%. E agora a gente fala de saúde, porque uma nova remessa de vacinas chegou à nossa região. Os imunizantes serão utilizados dentro da campanha de multivacinação e quem traz essas informações para a gente é o Érico Gabriel, agora ao vivo. Nós temos aqui o Érico. Érico, é com você. Olá, boa noite, Gessione, boa noite para quem nos acompanha. Gessione, todo o estado são aproximadamente 2 milhões de doses de vacinas que estão sendo distribuídas. Aqui em Uberlândia, essas doses já chegaram e também já foram distribuídas para as 18 cidades que compõem a nossa regional. Então, dessa forma, já está preparada a campanha de vacinação do dia D, que é mais importante, né? Porque essa campanha começou semana passada e vai até a última semana do mês de novembro. Só que a adesão está sendo baixa e, por isso, o governo do estado organizou esse dia D com apoio das prefeituras para que possa melhorar aí essa questão vacinal de crianças de 0 a 15 anos. É necessário que os pais levem essas crianças para vacinar, atualizar o cartão de vacina. Até por conta, né, do início das aulas, algumas escolas elas pedem isso, pedem para que o cartão de vacina esteja atualizado. E também tem um outro ponto importante, que no período de férias, às vezes tem alguma viagem marcada para o exterior e é necessário ter algumas vacinas, por exemplo, a da Covid e da febre amarela. Então é importante vacinar. E a gente conversou com o superintendente regional, falou um pouco sobre esse dia tão importante. O Estado de Minas Gerais, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, está promovendo a campanha de multivacinação durante todo o mês de novembro. E a gente quer destacar principalmente a realização do dia D, no dia 23 de novembro, que é um sábado, especialmente para aquelas pessoas que às vezes têm alguma dificuldade em vacinar suas crianças, né? Já que essa é uma campanha direcionada a crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Então, no dia D, em todos os 18 municípios da nossa região, mas também em todo o estado de Minas Gerais, as unidades básicas de saúde estarão abertas para que as pessoas se dirijam e consigam fazer a vacinação dos seus filhos. Só em Uberlândia, com apoio da prefeitura, são 75 pontos de vacinação. Começa cedo, 8 horas da manhã, e vai até às 5 horas da tarde. Justamente para ajudar os pais, às vezes trabalha a semana inteira, trabalha sábado de manhã e tem esse período ainda para vacinar os filhos. É importante vacinar. E uma novidade nessa vacinação, que a vacina da polio, que era famosa por ser a vacina da gotinha, dessa vez não vai ser mais, ela vai ser com a injeção. É uma novidade, mas ainda vai continuar com a imagem do Zé Gotinha para ajudar aí as crianças a encorajar a vacinação. Volto com você, Gessione. Obrigado pela sua participação, Érico. Bom trabalho para você, viu? E começaram as ações da nova campanha de combate à dengue em Uberlândia. Teve concentração em praças e depois visitas em casas e escolas. A nossa equipe acompanhou. Vamos ver. A dona Rogéria é uma apaixonada pelo mundo das plantas. Já não há mais espaço para mais nada na casa dela, em meio a tantas espécies. Mas isso não é sinônimo apenas de beleza, e sim de cuidados todos os dias. Tanto é que bastou uma vistoria dos agentes de endemias para deixá-la tranquila e seguir cultivando. Eu trago sempre não deixar água parada, tá sempre cuidando, lavando, porque a gente tem que amar as plantas, mas a gente tem que ter o cuidado, porque a dengue tá aí, né? E ela
Não tem dó de ninguém. Os trabalhos começaram aqui na divisa dos bairros Glória e São Jorge, dada a alta incidência das arboviroses nesta localidade. E tudo isso vai se estender até o fim do período chuvoso para amenizar a situação crítica que pode se aproximar. Tudo acena para dias difíceis em 2025, né? Nós temos um cenário de transmissão intensa ainda. Muitos municípios não conseguiu zerar, colocar a zero a curva epidêmica, ou seja, ela reagiu sem que zerasse. Isso faz com que você chegue em março e abril já com uma situação mais complicada. A ideia de tudo isso aqui, a ideia de todas as ações que são realizadas diariamente é minimizar o problema para o ano que vem aí, que promete ser difícil. As autoridades defendem que os trabalhos sejam embasados na parceria entre população e agentes de saúde. E é importantíssimo que a população contribua nesse ato de retirar esses objetos que têm capacidade de reter água para que em 2025 a gente tenha dias melhores. Apesar da vacina ser designada para alguns grupos de pessoas e as vistorias começarem antecipadamente, a rede de saúde pública de Uberlândia também se prepara para receber os possíveis pacientes vítimas de dengue, zika ou chikungunya. Estamos preparados, né? Nesse momento ainda não temos um aumento significativo da procura nas nossas unidades. Faremos um trabalho de capacitação técnica, de aquisição de medicamentos. Caso isso venha a acontecer, essas ações são justamente para prevenir esse aumento expressivo de casos no início do próximo ano. E daqui a pouco os detalhes do caso de um homem armado que invadiu uma escola em Uberlândia. Até já. Estamos de volta e alunos, pais e funcionários de uma escola em Uberlândia ficaram assustados hoje. Um homem armado invadiu a instituição e ameaçou a ex-companheira. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem invadiu a EMEI Professora Cornélia Yara Castanheira, localizada na Avenida Jaime Ribeiro da Luz, e ameaçou a ex-companheira com uma arma de fogo. Professores da escola tentaram intervir, enquanto o botão de pânico do aplicativo municipal Escola Segura foi acionada pelos servidores para pedir ajuda da PM. A Secretaria Municipal de Educação informou que todas as escolas municipais de Uberlândia contam com o apoio da Central Municipal de Monitoramento e do Patrulhamento Escolar. A Prefeitura garantiu que os servidores são treinados para lidar com situações de emergência como essa e tem suporte técnico para acionar os sistemas de segurança. A vítima foi levada pela PM para um local seguro e o suspeito ainda não foi localizado. E a gente segue acompanhando esse caso. E 3 cavalos vítimas de maus tratos foram resgatados pela Delegacia do Meio Ambiente em Uberlândia. Os animais haviam sido agredidos por um homem no bairro Shopping Park. A Polícia Civil identificou o autor das agressões e ele é menor de idade, foi ouvido na presença de um responsável. Os cavalos foram recolhidos e encaminhados até o curral da Prefeitura de Uberlândia. E um carro com placa clonada foi apreendido na MGC 452 em Uberlândia durante uma blitz. A Polícia Militar Rodoviária abordou o motorista do veículo que tentou fugir, mas foi contido pelos militares. Quando foi questionado sobre o porquê da fuga, ele disse que o carro era o problema. Os policiais identificaram que a placa do veículo era clonada de um carro em São Paulo. Ao inspecionar o automóvel, foi possível localizar ainda um tablete de maconha. A droga e o carro foram apreendidos, enquanto o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. E olha só, as vítimas que morreram em um acidente na BR-365 em Patos de Minas foram identificadas. Susto para moradores em Tupaciguara, uma sucuri foi capturada no quintal de uma casa. Isso é o que nós vamos ver agora no nosso Giro de Notícias. O IML de Patos de Minas identificou os 2 homens que morreram em um acidente na manhã de ontem na BR-365, próximo à comunidade Moreira, região rural do município. As vítimas são Elvis Rodrigues da Silva, de 30 anos, que conduzia o veículo, e José dos Santos Batista, de 45 anos, que estava no banco do passageiro. Ambos morreram no local do acidente.
susto para moradores em Tupaciguara. Uma sucuri foi capturada no quintal de uma casa. O corpo de bombeiros foi chamado e, segundo os militares, o animal estava escondido dentro de uma caixa de passagem de água. Os bombeiros utilizaram técnicas de captura e, após o resgate, a cobra foi solta em um habitat natural. Uma capivara que estava ferida foi resgatada em Araxá. O animal foi encontrado na área externa de uma empresa. Com o auxílio de funcionários e dos bombeiros, foi possível capturar o bicho. A capivara estava com ferimentos na cabeça, bochecha, focinho e orelhas. Ela passou por atendimento médico e foi levada até o Hospital Veterinário da FASU, em Uberaba, para tratamento. E ainda hoje vamos mostrar que os feriados do ano que vem já estão dividindo opiniões, viu? A gente volta já. Jornal da Band. Band Cidade de volta e foi escolhida hoje a nova diretoria da CDL de Uberaba. Durante a Assembleia Geral, a chapa única de Lourival Ferreira da Costa recebeu 50 votos. Lourival assume a nova diretoria formalmente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A data da solenidade de posse ainda será divulgada. Ainda em Uberaba, atenção contribuintes, as guias da taxa de iluminação de áreas sem construção vencem no próximo dia 29. Quem quiser apresentar contestação tem até o dia 25 para o questionamento. Lembrando que as datas foram definidas em decreto pelo município. As guias são emitidas somente para terrenos vagos sem ligação de energia elétrica regular, localizados em ruas onde existe iluminação pública. Mais informações no portal da Prefeitura, uberaba.mg.gov.br. Coladinho com o Band Cidade, tem um Jornal da Band que começa daqui a pouco, então vamos ver os destaques de hoje. Oi, boa noite para você. Daqui a pouco no Jornal da Band, 8 policiais militares foram afastados por fazer escolta para o delator do PCC executado no aeroporto de Guarulhos. A Força Tarefa investiga agora se os mandantes do crime foram integrantes da facção criminosa ou se há participação de outros policiais, já que o delator Antônio Vinícius Gritzbach havia indicado o envolvimento de policiais com o PCC. Um alerta importante de saúde. Aumentou o número de jovens usando os vapes, os cigarros eletrônicos, e a dependência é muito alta. Eles não conseguem passar um único dia sem fazer uso do cigarro eletrônico. Em Brasília, o governo segue discutindo como vai cortar gastos e agora pode incluir as despesas com os militares, com o Ministério da Defesa. E um atropelamento terrível na China matou 35 pessoas que faziam ginástica ao ar livre. O atropelador, um homem revoltado com um divórcio. Às 7h20 eu estou te esperando. A CBMM inaugurou a maior unidade de produção de ânodos de nióbio do mundo, dedicada à produção de tecnologia. A nova localização fica em Araxá. O material de ânodo à base de nióbio permite que as baterias de íons de lítio sejam carregadas de forma ultra rápida e com segurança, mantendo altas densidades mesmo em temperaturas extremas, além de fornecer alta potência. E o Band Cidade volta daqui a pouco com mais informação para você, não sai daí. Band Cidade, segunda edição. No ano que vem, estão programados 13 feriados nacionais e 9 deles vão cair em dias úteis e podem ser considerados prolongados. Mas essa história vem dividindo opiniões em Uberaba. Há pouco mais de um mês para a virada do ano, comerciantes e trabalhadores estão na expectativa para 2025. Isso é porque o número de feriados com possibilidade de emendas é bem maior do que os feriados desse ano. Após uma convenção, foi definido que não serão todos os feriados com folgas aqui no município. Que se estabeleceu que de todos os feriados, 5 feriados durante a vigência da convenção, o comércio é fechado, tá certo? Restantes dos feriados, tá, em convenção definido que funciona normalmente. Agora, quando nós falamos em feriado, tem lado positivo e negativo. Nós entendemos que
a área pública emenda o feriado, isso também pode motivar a venda para o nosso negócio. Quando se também tem um feriado prolongado, isso também é positivo. Para alguns comerciantes, o número alto de feriados atrapalha nas vendas. Impacta muito no comércio, principalmente o profissional liberal, né? Ele vai emendar esse feriado, vai levar a família dele para viajar, não vai participar do comércio. E aquele profissional, aquele comércio que depende, por exemplo, de uma receita de um médico, não é? Que estaria vendendo o produto ali, né? A prescrição médica, se estiver viajando, não vai ser atendido, obviamente vai aguardar, não vai consumir e o comércio vai estar com as portas abertas e baixo movimento. Quando o feriado cai numa quarta, numa quinta, acaba que às vezes muitas pessoas não conseguem emendar, então não vão viajar. E acaba que aí a gente tem um dia menos de faturamento e o movimento não aquece, não chega a aquecer. E a empresa não tem muito o que fazer para não ser impactada com esse feriado. É um dia a menos de faturamento. Dos 13 feriados nacionais que acontecerão em 2025, 9 cairão em dias úteis, o que possibilita ao trabalhador um período de descanso mais prolongado. E as folgas podem ainda ser maiores, com as datas comemorativas de estados e municípios. Alguns trabalhadores gostaram da notícia, mas outros não. Olha, acho que é bom, é um descanso a mais que a gente tem, né? E para quem mora longe da família, é bom para ir visitar a família. A gente acha bom, né? Quando é empregado, né? Agora, para o comércio, né? Para o empresário já não é tão bom, né? A gente perde muita oportunidade por causa que a gente trabalha com metas, entendeu? E se a gente tem menos dias no mês, a gente não bate a meta no mês, entendeu? Boa noite, até amanhã.